Salve, empreendedores! Bem-vindos ao primeiro bate-papo que eu vou ter. E a gente vai começar hoje com a Inbotics, que ele é mais do que um cliente, na verdade. Ele acaba sendo um parceiro, um amigo. O Guilherme, obrigado por estar aqui, cara, com a gente. Vamos bater esse papo aqui? Vamos, bora. É nossa segunda vez, né? Terceira. Terceiro podcast? Terceira. A primeira vez que você perdeu a gravação, eu tive que gravar de novo. Puta, é verdade. A gente só faz... A gente fez muita meleca no passado. Se vocês não conhecem meu conteúdo, eu vou deixar o conteúdo antigo aqui embaixo, gravado. Eu gravava com outro rapaz, Miguel, e vocês vão ver lá o primeiro bate-papo que a gente teve com o Guilherme. Mas com certeza hoje vocês vão ver uma qualidadezinha bem diferente. Inclusive dando uma moral pros meus amigos aqui. Eu tô no estúdio da Rolê Filmes aqui na região da Paulista, cara. Estúdio sensacional. Vou deixar o link deles aqui embaixo também. E aí, Gui, conta pra nós aí como é que estão as coisas, cara. Eu vi que a gente falou muito sobre o SDR digital e acho que isso é meio que uma novidade para todo mundo. Fala para nós o que é SDR digital, explica para geral aí. Perfeito. O SDR digital ele veio de, na verdade, eu não vou dizer talvez esse fracasso meu, né? Acho que a Inbotics ela fechou acho que em 4 anos. Nós completamos agora dia 3 desse próximo mês, 3 anos, né, de Inbotics. 3 de maio? 3 de junho. Ah, tu vai agora. completar. A gente vai completar agora dia 3 de junho. Hoje é dia 24 de maio, sabe Deus quando que vocês vão ver 3 de junho a gente vai completar aí 3 anos de marca Inbotics. E nesse meio tempo a gente já teve mais de 1.500 clientes. E a Inbotics ela tinha automação, né? Automação com tecnologia para você poder automatizar o processo de prospecção via LinkedIn, via WhatsApp, via e-mail, dados cadastrais. Não tínhamos ferramentas de mercado. E o que aconteceu? A gente perdeu muitos clientes, né? Desses mais de 1.000 clientes acabaram saindo por 2 grandes motivos, né? O primeiro motivo era porque eles não tinham tempo para usar o robô, né? Ferramenta. Não sei quantos de vocês aí já contrataram algum tipo de ferramenta e ficou lá sem usar, né? Comprei lá um disparador de e-mail, comprei alguma coisa, não usa. Então, eu acabei sofrendo essa dor do mercado, as pessoas não terem tempo para usar. E o segundo motivo pelo qual a gente perdia era as pessoas não sabiam fazer prospecção. Então, elas achavam que eu ia comprar uma ferramenta para disparar e-mail. E, não, se eu disparar 10.000 e-mails por dia, eu vou ter 1.000 respostas, eu vou ter 10 reuniões, eu vou ter um fechamento. Fazer um funil simples, sem nenhum tipo de estudo, e aí, obviamente, elas também saíram. Então eu perdia clientes porque ou não usava ou não sabia fazer a prospecção. Então tem muita gente que queria usar, não sabia. E a gente também cobrava muito pouco, a gente cobrava R$150 por mês de cliente, então não dava pra gente também conseguir criar toda uma estrutura, uma estratégia para o cliente. Tá maluco. E aí, então, vendo essa dor do mercado, né, eu criei o SDR Digital. Hoje é o nosso carro-chefe, onde a gente mais tem clientes aí, no valor de faturamento da empresa. A gente tem fechado aí uma média de 6, 7, 8 novos clientes por mês, mais ou menos. E basicamente o que é o SDR Digital, né? A primeira dor, que era a dor do conteúdo, da metodologia, nós criamos a estratégia para o cliente. Então a gente mapeia todo o perfil ideal do cliente, mapeia estratégia, setor, e aí então nós fazemos a prospecção para o cliente. Ou seja, aquela outra dor que era dele não ter tempo para usar as ferramentas, a gente também supriu da gente usando para ele. Então eu falei assim, olha, além de eu criar a estratégia para você com os especialistas de mercado, eu também vou fazer essa prospecção para você. Então eu vou usar a ferramenta para você. De maneira que o cliente, quando que ele entra? Quando as respostas começam a chegar. Legal. Ele só se preocupa desse ponto para frente. E, cara, foi sucesso. Assim, a gente tem adquirido cada vez mais clientes porque a gente conseguiu achar um custo-benefício muito bom. Então, um cliente, em vez de contratar uma pessoa, ele consegue colocar esse processo da SDR digital que vai gerar respostas para ele. A gente não marca reunião porque a gente não tem uma pessoa para fazer isso, mas ele tem, às vezes, a pessoa ou o próprio dono da empresa mesmo acaba pegando as respostas. Quando vem os feedbacks, ele avança com ele. Vai avançando e, cara, sucesso, estamos bombando de vender aí, vamos contratar novos comerciais agora próximo mês aí para bombar cada vez mais. O que é SDR? Isso é uma sigla? É uma sigla de um cargo chamado Sales Development Representative. Tá. Na verdade, você tem 2 siglas que são muito comuns, que é o SDR e o BDR. Né? O SDR, ele é uma pessoa um pouco mais receptiva. Tá. Ou seja, ele
Conforme a empresa vai fazendo marketing, vão entrando leads na empresa e esses leads são recepcionados pelo SDR. O SDR então pega esse lead e marca a reunião, só que de uma forma receptiva. O BDR, que é o Business Development Representative, ele é o cara que faz a prospecção ativa. Então ele acaba fazendo cold call também. Pega uma lista de empresas, faz cold call e marca as suas reuniões. Então o SDR ele é um pouco mais receptivo, ele não tem os mesmos skills que tem o BDR, que acaba fazendo isso também de uma forma ativa. Legal. Então, na verdade, assim, o trabalho de vocês é meio que substituir esse BDR com ferramentas de automação e quando esse lead entende que faz sentido o trabalho daquela empresa que você está prospectando, um SDR da empresa lá, uma pessoa que já teve metade do caminho andado, só pega, agenda a reunião para a galera converter, é isso? Na verdade, ele não substitui, né? Porque o objetivo do SDR digital não é substituir o SDR ou o BDR. Tá. Mas, na verdade, é o seguinte, qual que é o casamento perfeito do SDR digital com o SDR já da empresa? O casamento perfeito é o seguinte, o SDR digital, ele é o robô que vai falar com todo mundo. Então, assim, eu quero falar com médicos. Então, ele vai falar com todos os médicos que ele encontrar na frente dele. E ele não tá nem aí se ele vai falar com um médico que ganha 20 mil, 1.000, 100 mil, 200 mil. É uma automação e ele vai falar com todo mundo que ele pode falar. O SDR humano, ele tem que ser mais estratégico para a empresa. Então, a gente sempre fala o quê? Empresa, pega aquelas 100 empresas que você fala assim, cara, se eu fechar o contrato com uma dessas empresas, eu vou mudar a história da minha empresa. Então, são contratos maiores. Então o SDR ele não pode perder tempo falando com empresas que são menores ou médias. Isso também se trabalha meio manual repetitivo. Então deixa isso para o SDR digital. O SDR humano, você vai pegar ele, né, ou terceirizado, ou BDR, e vai falar para o seguinte, cara, fala só com essas empresas. Eu quero que você se mate, mas marque com essas empresas. Então, enquanto o SDR digital está falando com o mercado todo, ele está focado para trazer só reuniões muito mais estratégicas. Quando você faz isso, você une o útil ao agradável. E aí ele pega só o receptivo do que está vindo lá do SDR digital, enquanto ele está botando o tempo dele, porque ele é mais caro. Claro. Ele está botando o tempo dele só em contas mais estratégicas para ele. Da hora. Você falou que ele é mais caro. É um problema para você falar o ticket hoje quanto é um SDR digital? Não, nós temos planos a partir de R$ 1.700 por mês. Barato. Então, incluso já onde a gente monta a estratégia, a gente faz a prospecção, nós temos uma equipe operacional cuidando das campanhas, nós temos um estrategista, um Customer Success que vai montar os copies para você, ele já é treinado, né, em como fazer isso e a gente vai garantir as prospecções. E cara, é complexo, né? Mas se você pegar aí hoje um SDR hoje de mercado, por baixo você vai ter um custo médio de uns R$ 4.500 por mês com ele, considerando impostos, benefícios e tudo mais. Tem o que falar. Assim, a mesma coisa que a gente fala sobre marketing inbound aqui. O cara fala assim, não, eu não vou contratar agência porque eu vou montar uma equipe de marketing. Você tá pronto para gastar R$ 20 mil na sua empresa? É isso aí. Não, é um exagero. Não é um exagero. Você tem um gerente de marketing, você tem um designer, você tem um motion designer, você tem um gestor de tráfego. 20 pau, cara. É isso. É isso aí. Você vai gastar 5 pau por baixo com um vendedor, com certeza. Mais comissão. Mais comissão. Lembrem-se disso. O closer, que é o vendedor, né, em si, ele é caro. Né? Hoje um closer, que você fala, poxa, bacana, como você falou, é de 5 para cima, 6, 7, 8. Esse cara pode entrar com 5, mas se ele não tiver uma perspectiva de ganhar 15, ele nem entra. E assim, pelo que eu vejo do que você está falando, o casamento perfeito é meio que o robô atacando o mercado e aí você tem um business account manager ali, um account manager, um cara muito mais estratégico. A gente chama ele de ABM. É uma sigla que está sendo mais usada agora. Chama Account Based Marketing. Que é novidades aí, uma pessoa que é o quê? Ela é focada naquelas contas estratégicas. Legal. A gente chama isso de ABM. Então, ABM é o que vem, talvez, até para substituir um pouco mais o próprio SDR e o BDR. Então, você vai ter um ABM. Então, é o quê? É um Account Based Marketing. Ou seja, esse cara focado em trazer empresas estratégicas. Então, vamos falar assim, da Inbotics, por exemplo.
a gente tem vários tipos de ICPs, né, que é perfil ideal de cliente. Mas quem que é meu perfil ideal de cliente? São empresas que já têm SDRs, que já tem lá, ela já tá preocupada em fazer prospecção ativa, que ela já está gastando muito ali com SDRs e muitas vezes ela não está vendo ali muita evolução, que ela tem aí mais de 50, 100 funcionários. Então vamos falar que esse é meu perfil ideal de cliente, não que os outros não sejam, não que se você for menor você não pode entrar, não é isso. Mas, se eu vou botar um SDR para trabalhar para mim, quando ele for fazer o ativo dele, eu vou fazer uma lista para ele dessas empresas. Perfeito. E ele vai ficar só focado nela, enquanto o SDR digital tá falando com todos os empresários, independente do tamanho dele e tudo mais. Aí o cara vem porque eu tenho soluções de A a Z. Eu tenho desde uma automação que custa R$ 150 por mês, até soluções aí de 8, 9 mil, 10 mil por mês, que é uma coisa mais completa. Eu acho que tudo na vida, desde o outbound, que é o que você trata, o inbound, que é o que eu trato, tem relação com funil, né? Tudo se baseia em funil. Então, quando você pega lá o SDR Digital, que é um robô que fala com o mercado inteiro, que são vários robôs programados para falar com o mercado inteiro, o seu funil, a sua entrada de funil é muito grande, mas a saída é menor, normalmente, né? A saída é fininha. Já no caso de um SDR, um cara local, estratégico, ele provavelmente tem uma entrada de funil muito menor, mas uma saída muito maior, porque ele já está pensando e está muito closer no negócio para fazer uns fechamentos mais assertivos. Então, assim, vale a pena porque o custo é baixo, então você pega lá no SDR Digital, deixa ele rodar com a estratégia redondinha, bonita, que a empresa de vocês faz, e aí quando você consegue as reuniões, você já está no meio do funil ali com menos entrada, mas pô, você coloca isso na mão de gente especialista, deixa rodar. Acho que tudo tem a ver com funil, tudo é quanto tem de entrada e quanto custa essa entrada. A gente fala muito isso em inbound, então, pô, tô fazendo umas campanhas de tráfego aqui. Quanto custa o lead? Quanto está custando? Quanto você aplica de investimento na ponta e quantos leads saem no topo do funil e quantos leads saem no final? Essa conta vale para todo mundo, acho que para nós também, certo? Sim. Por quando a gente fala de outbound também. Você falou muito sobre novas siglas, novas nomenclaturas, novos produtos, novos serviços. Tá. E como que você está enxergando essas mudanças? O mercado tá diferente, tá mudando. Como você enxerga esse novo mercado? Essas novas gerações que estão entrando? Dá um panorama geral aí para a gente se posicionar. Cara, você sabe que assim, o mercado tem se movimentado bastante, né? Cada país tem momentos diferentes, né? Então, hoje de manhã eu estava conversando com o Peru, né? Um empresário lá do Peru, conversamos com um empresário recentemente da Argentina também, então a gente está entrando na Argentina agora com outra empresa. E, por exemplo, hoje conversando, interessante, né? Conversando com o Peru hoje, ele falou assim, não, peraí, como assim um robô fazendo prospecção para mim? Ah, legal. Aí eu falei, caramba, meu, tipo, aqui no Brasil, né, que nem é considerado talvez aí um país super desenvolvido, já está meio que normalizado isso, né? E no país grande, né? Contra um país do Peru, que é um país pequenininho, né? Em tamanho. E aí você fala assim, poxa... E ele achando o seguinte, poxa, mas eu não vou fazer spam, eu não vou... Né? E, com aquelas dúvidas que os nossos clientes tinham há 4, 5, 6 anos atrás, hoje, né? Tendo essa reunião com esse empresário do Peru, ele sofrendo com isso, né? Fizemos uma reunião também com a Argentina, não tinham também essas soluções. Então, você vê que tem países que estão bastante atrasados. O Brasil, cara, assim, falando do Brasil, eu acho que o Brasil ele representa bastante o que tem acontecido também em países mais desenvolvidos também. Mas o que eu acho que tem acontecido com o mercado é aquele vendedor porta a porta que a gente tinha há 30 anos atrás, que depois do Google acho que houve uma grande mudança no sentido de você adquirir leads, aquilo está voltando, só que de uma forma digital. Ou seja, nós temos hoje o porta a porta digital. As pessoas não querem mais ficar recebendo só propaganda. Elas querem algo mais customizado. Elas querem que você fale com elas. Elas querem que você chame elas. Elas querem algo... Né? E a nova geração quer tudo customizado. Então a gente vê aí hoje, fala assim, pega um tênis que antes custava R$ 80, você pega tênis hoje que custa R$ 20 mil. Perfeito. Por quê? Porque é customizado. Você pega a bolsa, tem bolsa que custa R$ 30, tem bolsa que custa R$ 200 mil. Por quê? Porque é customizado. Então, o mercado ele tem cada vez mais ido para uma linha de personalização, customização. Quanto mais personalizado, mais customizado, mais até boutique você for, às vezes, você acaba adquirindo mais clientes
com um ticket maior, né? Legal. A gente fala muito isso do lado de cá, né? Do lado do outbound, do lado do inbound. Eu acho que a gente está, inclusive, em posições perfeitas. É o inbound e o outbound. E a gente fala muito isso, que assim, ao passo que o outbound fala com o seu público, é o inbound que determina a comunicação, a formatação do que você vai levar para esse cliente e como que a sua empresa se comunica com ele. E aí, pô, se vocês analisarem por marca de roupa, você tem marca de roupa para tudo que é tribo hoje. Isso é incrível. Só que cada uma com o seu modelo de comunicação específico. Então, acho que faz muito, muito sentido o que você está falando. Hoje você tem, por exemplo, a diversidade hoje, antes, se você era LGBT, era não, né? Se você sendo LGBT, negro, qualquer coisa que está dentro da diversidade, você não tinha marketing para eles. Não existe. Você não tinha roupa para eles, você não tinha shampoo para eles, não tinha maquiagem para eles. Então, o mundo hoje está falando o seguinte: peraí, amigão, se você quer o meu dinheiro, você vai ter que se adaptar para mim também. Entendeu? Então, o mercado hoje ele tá muito desse jeito, né? Essa inclusão que a gente está passando é justamente isso. Eu atendo algumas unidades de clínicas de estética, de laser, eu tenho algumas que a gente atende por aqui. Eu estava falando isso para você antes da gente começar a gravar. E uma das coisas que a gente percebeu é que assim, a minha agência, como construção, a gente tem muito essa preocupação da diversidade étnica e cultural. A gente tem muito essa preocupação. E agora, o que acontece é que a gente vai para um ramo de estética e o ramo de estética tem um viés de peles brancas o mais limpas possíveis, é o que passa a imagem daquilo que eles querem transmitir. Só que isso acaba ocultando uma boa parte dos clientes que não se sentem representados. Né? Eu ia usar exatamente essa palavra, mas eu acho que nem é esse o termo. O termo é não sentem que aquele produto é para eles. Então, assim, pô, eu acho, e se você fizer uma análise, você vai ver que muita gente de pele preta não acredita que a depilação a laser é para elas, porque todo comercial de depilação a laser tem gente branca. Então, assim, esse tipo de representatividade na comunicação, ele cada vez vai fazer mais sentido. Isso leva a gente para um outro assunto, na verdade. Quanto mais a gente digitaliza esse processo, acho que menos próximo das pessoas ou mais genérica fica a comunicação. E aí, juntando com tudo que está acontecendo hoje, machine learning, inteligências artificiais, eu te pergunto, essas duas esferas não estão muito separadas? Porque me parece que cada vez a gente digitaliza mais, mas a digitalização leva a gente para um caminho mais genérico. Mas as pessoas querem cada vez mais personalização. Então a minha pergunta é, você acha que o futuro das vendas é digital mesmo? Ou isso vai ser vai se quebrar ao longo do tempo? Não tem nem como a gente pensar em alguma coisa no futuro sem ser digital. A gente não. O que vai acontecer muito provavelmente é que as lojas físicas vão ser showrooms. Muitas das lojas físicas hoje elas trabalham mais como showroom do que como realmente você ir lá pegar. Então, quantas vezes eu não sei você, mas eu entro numa loja, vejo o produto, entro no celular e compro para chegar na minha casa com um preço melhor. Faz sentido. Então, hoje o mercado digital está cada vez mais tomando conta de tudo, e é o que vai acontecer. Né? Infelizmente, quem tem hoje loja de rua que tava ali. O legal que o digital ele te abriu o mundo, né, cara? Como eu falei, tava em reunião com o Peru, tava em reunião com a Argentina, tava fazendo reunião semana passada com o pessoal da África do Sul. Eu tenho calls constantes com o pessoal da Itália, eu tenho um call com o pessoal de Portugal, eu tenho um call com o pessoal dos Estados Unidos, eu tenho um call com o pessoal. Fiz um call com o pessoal da Hungria recentemente. Então, a Inbotics está chegando em países que eu nunca imaginei chegar. Por quê? Por causa do digital. Eu tô sentado na minha cadeira aqui. Hoje de manhã eu saio de uma reunião com o Peru, entro numa reunião com o pessoal do Nordeste. Legal. Ponto. Né? E eu tô aqui e a gente consegue conversar. 95% dos meus clientes hoje, nós temos mais de 300 clientes, eu não conheço pessoalmente. Eu acho que o celular que tá aí do seu lado é o que permitiu que a gente abrisse esse mundo de lugares, né, cara? Então não tem como você pensar. Eu era o cara que abominava reunião digital, reunião online. Eu abominava.
Eu falava assim, mas de jeito nenhum. Aqui, mano, é reunião online. O negócio é o cara pegar na sua mão, ver você, ter confiança em você, tudo mais, tal. Malditos idosos, tá vendo? É, não, exato, exato. Esses idosos. Pior que eu trabalhava com um cara chamado Dirceu, e o Dirceu, cara, eu acho que, juro pra você, isso foi lá em 2018. E eu era vendedor. E o Dirceu, juro pra você, eu acho que ele devia ter uns 88 anos. Tá. E ele era vendedor junto comigo, 88 anos, vendia gestão de Big Data. E o Dirceu falava o seguinte, cara, por que você vai até lá? Entra online com ele, né? O cara de 88 anos falava pra mim, Desenroladinho. super desenrolado. Dirceu, o que é isso? Eu falava pra ele assim, Dirceu, o que é isso? Tá louco? Reunião é presencial, cara. Assim, e até hoje eu gosto de reunião presencial. Eu gosto. Eu acho que reunião presencial, você sentir a pessoa, pegar na pessoa, isso para um vendedor é importante, né? Concordo. Ir lá, ver tudo mais e tal. Mas longe disso, cara, o digital ele vai tomar conta. Eu, não, eu gosto, eu amo o presencial, mas eu não gosto de ir no presencial muitas vezes, porque ele me faz perder 5, 6, 7 reuniões. Mas eu tô aqui agora presencialmente, né? E eu tenho Vocês outras. acham que é presencial, mas é uma montagem, É tá uma na casa montagem. dele. Tô aqui É isso. presencial, É um entrei fundo verde isso aqui. peguei trânsito aqui, eu moro aqui perto, foi 1 hora de carro até aqui, tudo Que mais e merda, tal. né? Por causa disso, né? Então o digital te permite isso. Eu tô há muitos anos, trabalho muitos anos com comercial também, assim como você, e a gente acompanhou essa mudança, né? A gente acompanhou a mudança no seguinte sentido, quando eu comecei a trabalhar lá em, 2003, talvez, sim, eu sou velho, a gente fazia 4 reuniões por dia, que era o que dava, 2 de manhã e 2 da tarde. Não, 4 por dia já era muito, era bastante, coisa insana. bastante. Eu sou do ABC, tá, gente? Nasci em Santo André, então lá era mais fácil. Acho que o Guilherme aqui de São Paulo, Não dava. e há 20 anos atrás, a Marginal era um inferno absoluto, então eu concordo. Mas de lá pra cá, a gente melhorou em alguns aspectos, que é a reunião digital, e principalmente depois da pandemia, né? Pandemia fez todo mundo acostumar com essa merda. E depois da pandemia, hoje, em vez de a gente fazer 4 reuniões, a gente faz 10, 12. É um absurdo. Então, acho que esse peso também do excesso de trabalho, acho que cada vez mais as pessoas vão ter burnout, cada vez mais as pessoas vão estar sobrecarregadas mentalmente. Tem. E Os isso é um profissionais, tadinho, outro começa a BO. chorar lá. E o que aconteceu também foi o seguinte, né? A pandemia fez o preço das coisas caírem. Porque o custo abaixou. O custo das empresas caiu. Porque, Verdade. por exemplo, eu não gasto, eu tenho mais de 15 funcionários, eu não gasto com vale-refeição, eu não gasto com vale-transporte, eu não gasto com algumas coisas, com o escritório para eles. Então, tudo isso elevaria muito o custo da minha empresa e eu teria que cobrar mais caro do meu cliente para poder cobrir todo esse custo. O fato disso acontecer fica muito mais barato para o cliente, mas ao mesmo tempo você tem uma entrada de clientes maior, o que acaba muitas vezes também como se fosse sobrecarregando. Tem um profissional que fala, Guilherme, eu já tô aqui na 8ª reunião do dia, cara, e tô sobrecarregado, tal, não sei o quê, então vamos trazer mais uma pessoa, tal, para ajudar. Mas realmente, cara, esse movimento do online trouxe realmente uma carga de trabalho bem maior. Esse assunto nem estava na nossa pauta, tá? Mas é que toda vez que a gente fala sobre isso, sobre o quanto a tecnologia simplifica o nosso processo de vida, parece que simplifica em tudo, mas ao passo que você produz mais, trabalha mais, vende mais, consegue mais, conquista mais, talvez a nossa mente, eu acho que não foi preparada para isso. Então, cada vez mais a gente tem esse tipo de problema. Mas deixa isso aí para lá, mas eu acho que valeu a pena esse papo. De toda forma, o que a gente está falando são de novos mercados, novos caminhos, novos lugares, novos canais e tudo mais. Você falou que em outros países ainda o SDR digital não chegou com tanta força e no Brasil ele já é um mercado uma coisa meio que frequente, que costumeira. E por que você acha isso? Por que você acha que o SDR digital ou essas ferramentas de disparo estão se definindo como um novo modelo de prospecção? Por que isso está acontecendo? Bom, você tem várias coisas, né? Eu vou responder pelo fato de você ter falado, talvez, por que talvez outros países menores isso daí não é tão comum. Por exemplo, eu voltei de Portugal faz 2 meses e a gente foi colocar essa solução lá em Portugal, né? E eu conversei com um português e ele falou o seguinte, cara, aqui em Portugal você só consegue entrar nas empresas pelo relacionamento. E eu tava querendo levar um modelo de prospecção ativa fria para um país que é mais de 10 vezes menor que o nosso país,
onde ele falou, cara, aqui é relacionamento. E eu falei, tá bom, mas, cara, você tem que fazer prospecção e tal. Então ele falou assim, olha, não é tão simples. Então, países pequenos, eles ainda estão acostumados com o relacionamento, cara. Todo mundo conhece um, que conhece o outro, que conhece o outro. Uhum. Agora, você pegar os Estados Unidos, por exemplo, cara, o outbound lá tá muito na nossa frente. As ferramentas que eles têm lá de disparos de e-mails, automações, dados, a inteligência de como eles criam as cadências, tudo mais, tal, tá bem na nossa frente. Então, assim, o fato da gente ter um país grande, com mais de 18 milhões de empresas ativas hoje, né? Tudo bem que a gente está considerando que uma boa parte aí são autônomos também, mas são 18 milhões de empresas ativas no Brasil. Só para você ter uma ideia, abrem-se mais de 100 mil empresas todos os meses. Se você pegar aí dados aí de Sebrae e tudo mais, você tem meses que abrem mais 100 mil empresas por mês no Brasil. É muita coisa. Lógico que muito disso vem por causa da informalidade, então... Os MEs ajudaram Os muito MEs, nesse número. obviamente, têm crescido cada vez mais isso, só que nós temos empresas abrindo cada vez mais. Então, tem muita gente. Então, por exemplo, se eu falar para você o seguinte, cara, eu faço 1.000 prospecções por mês para cada cliente, mais ou menos. Pô, 1 milhão de empresas. Eu vou demorar 100 anos para fazer prospecção para esse cara. Não dá, é muita gente. Então, se eu não automatizar o processo, ele não consegue falar com o máximo número de pessoas. E aí é funil. Você tem que falar com bastante gente para muita gente conhecer. E aí, trazendo um pouquinho do livro, eu vou dar nome para isso, né? O Rafael lá, Rafael, amigo meu, ele escritor, consultor desse Previsível também, como eu. Ele acabou de escrever um livro chamado Quem Não É Visto Não É Lembrado, né? E ele falou o seguinte, né, para mim, e isso faz todo sentido. Ele falou, cara, de todas as empresas que estão hoje, que você pode vender, só 3% podem comprar de você agora, nesse exato momento. Então, é cruel. Você fala assim, cara, peraí, tem um monte de empresa, mas só 3% em média estão realmente prontas para comprar de você agora. Então, como é que você faz para poder chegar nessas pessoas? Você tem que ser visto, você tem que estar fazendo conteúdo, você tem que estar prospectando todo santo dia. Então, o SDR Digital, ele vem para isso também. Eu sempre falo para os meus clientes quando eu estou fazendo uma reunião, o SDR Digital, o benefício dele não é o lead, não é trazer a empresa interessada. Ela vem por consequência, mas o maior benefício do SDR Digital é a garantia que o meu cliente não vai deixar de prospectar. É a garantia que meu cliente todos os dias estará prospectando sem parar. Esse é o grande benefício do SDR Digital. Da hora. Eu concordo plenamente com você. E assim, 3% que você fala é porque um tá amarrado no contrato com outra empresa, o outro tá. Isso, outro não tem grana, em processo, o outro não tem tá... grana e tal. Eu vi um dado outro dia que achei o máximo. As lojas de roupa, a gente tava conversando com um cliente de loja de roupa, e ele falou pra mim assim: você sabia que a média de cartão de crédito, limite de cartão de crédito brasileiro tá em R$800? Acho que é entre 800 e 900, tá? Não lembro o número exato. E aí, se você pegar um cara que já tá comprometido que comprou um celular, comprometido que comprou um notebook, cara, não sobra nada para ele comprar roupa, a verdade é essa. Então, a venda digital, apesar dela ser o futuro e ela tá escalonando cada vez mais, ela se pega em algumas restrições, principalmente de crédito, que são um problema. Tanto que o Pix resolveu muito esse problema. Mas agora, você falou de um assunto interessante. Receita previsível, o que é isso? O que é isso? Nunca ouvi falar, eu acho. Mentira, eu já ouvi sim, mas eu preciso falar aqui não para vocês saberem. Receita previsível, na verdade, é uma metodologia criada pelo Aaron Ross. Ele foi diretor comercial da Salesforce há muitos anos atrás, e ele fez a Salesforce sair de um faturamento de 10 milhões de dólares para 100 milhões de dólares em um ano. E ele criou, basicamente, uma coisa chamada máquina de vendas. E o que é essa máquina de vendas? Você conseguir ter uma área dentro da sua empresa sempre gerando novas oportunidades, sempre marcando reuniões de vendas. E aí você tem uma outra área focada só em fechar os negócios que essa área está gerando. Tá. E você tem uma outra área focada em manter os contratos que essa área aqui está fechando. Beleza. Quando você tem uma empresa que todo dia está preocupada em gerar novas reuniões, todo dia está preocupada em fechar e em manter, você tem o que nós chamamos de máquina de vendas. Beleza. E aí, então, o que ele fez? Ele criou uma metodologia
onde ele usou muito naquela época, cara, estamos falando aí de 2003, né? Não existia rede social praticamente ainda. Então ele fazia muito isso pelos e-mails. E ele começou a entender o seguinte, que se ele conseguisse muito, muito pelo referenciamento, né? Então ele fala o seguinte, poxa, eu quero chegar no Fábio. E aí muitas vezes ele tentava pegar o referenciamento de alguém. E aí ele mandava e-mail para o Fábio. Eu falei, Fábio, tudo bem, cara, ó, fulano de tal me indicou você, falando que você é o responsável por esse tipo de coisa, tudo mais e tal. Podemos ter um papo? Então ele usava gatilho do referenciamento, ele usava a cadência, que é o quê? A pessoa não responde, ele cobrava uma resposta dessa pessoa. E ele começou a perceber que 80% das respostas vinham depois da terceira vez que você cobrava a pessoa. Que acontece com nossos clientes hoje. Então, quando a gente cria uma abordagem de vendas, uma estratégia de vendas para nossos clientes, a gente aborda a pessoa muitas vezes 3, 4, 5 vezes até ela responder. E muitas pessoas acabam ficando na primeira vez. Aborda a primeira vez, não aconteceu nada, ok, acabou. Então, ele foi criando essa metodologia, ganhou muito dinheiro, ficou muito famoso. E aí existe uma empresa chamada Receita Previsível no Brasil. Essa empresa ela é uma empresa de consultoria, onde ela implementa essa metodologia dentro das empresas. Então, ela ajuda a estruturar toda essa metodologia. Né? Então, eu sou um desses consultores hoje no Brasil, sou consultor da Receita Previsível e também sou dono, CEO da Inbotics, que é essa empresa de tecnologia. Da hora, gostei. Eu acho que o nome faz jus, né? Receita previsível. A partir do momento que você sabe dos seus funis, sabe suas taxas de conversão e você tem gente abrindo, fechando e mantendo todo dia, você tem uma previsibilidade das suas receitas. Então acho que o nome faz todo sentido. Você que falou sobre gatilhos e cadências e bababá e bababá, eu acho que tudo isso faz parte de um mecanismo de prospecção. Então vai. Dicas, por favor. Quais são os pilares da prospecção eficiente na sua mente hoje? Isso aí fica de dica, vai virar corte. A prospecção eficiente é você primeiro saber exatamente com quem você quer falar. Né? Você tem que saber, você tem que montar o seu ICP, que a gente chama, ou o seu PIC, existe, né, dentro do português, que é o perfil ideal de cliente. Então você tem que saber isso muito bem. Então, primeiro, quem é o cargo da pessoa que eu quero falar, que setor que ela está, que região que ela está, qual o tamanho da empresa, faturamento, número de funcionários. Então você tem que saber exatamente aquilo. Então eu fiz um vídeo esses dias onde eu falei sobre isso, né? Eu falei assim, cara, água, para quem que eu posso vender água? Para todo mundo? Né? Posso vender água para todo mundo. Qualquer Todo mundo pessoa bebe água. Qualquer pessoa toma água. Só que você acha que você vende mais água vendendo água para uma pizzaria ou vendendo água para o supermercado? Supermercado, com certeza absoluta. Supermercado, com certeza. Então, se eu não tenho um perfil muito bem definido, eu caio no erro de ficar batendo em pizzaria. Então, quando você sabe desenhar o teu público-alvo e onde você quer ir, você vai falar o seguinte, cara, não, eu fiz todo um estudo e eu sei que se eu for para supermercado, um supermercado vai comprar 40, 50, 100 vezes mais água do que uma pizzaria compraria. Perfeito. Mas ela também precisa de água. Se eu for na pizzaria vender água, provavelmente ela vai comprar. Mas qual é o número de pessoas? Quantas vezes você ligou numa pizzaria, pediu pizza e pediu água junto com a pizza? Talvez você que mais fitness, não sei. Né? Mas eu nunca. Eu jamais vou pedir pizza junto com uma água. Vou pedir junto com um refrigerante. Água com gás, gelo e limão espremido Água vai com bem. gás, adoro também. Mas assim, é isso. Então, mas ambos precisam de água. Concordo plenamente. Agora, se você quer ter uma boa dica, saiba quem é o seu público-alvo. Essa é a dica número 1. Tem mais gatilhos, acho que é uma boa. Tem vários, sim, gatilhos mentais, né? Os gatilhos mentais são aquilo que você faz tirar a pessoa da zona de conforto dela. Então, por exemplo, como é que eu convenço ela a comprar de mim? Como é que eu convenço ela a prestar atenção em mim? Tá. E a gente mexe com o psicológico dela. Então, você tem vários tipos de gatilhos mentais. Então, assim, gatilho mental da escassez. Então, olha, se você não comprar hoje, você vai perder a oportunidade de comprar. Ou então, gatilho da autoridade. Olha, eu sou o Receita Previsível. Eu tenho autoridade para falar sobre aquilo. Ou então, prova social. Beleza, você não me conhece, mas quando fala-se em vender soluções, né? Eu acabei de fechar com um cliente de marketing, né? RTX. Ela faz marketing para clínica de estética. Legal. Só. Específica. É específico. Ou seja, eles não querem bater o teu mercado. Autoridade. É clínica de estética. Mais prova social do que autoridade, mas mais prova social. Olha, quando eu falo de clínica de estética, eu tenho mais referências, Entendi. tenho mais clientes. Então, eu tenho que falar isso para você. Então, se eu bato numa clínica de estética falando que eu sou uma agência de marketing,
por que ele vai comprar de mim e não vai comprar de outra agência? Perfeito. Quando eu falo para ele, cara, peraí, eu sou uma agência de marketing focado em clínica de estéticas. Ou seja, eu sei como o teu cliente pensa, eu sei exatamente quais são as redes sociais que ele entra, eu sei o tipo de post que eu tenho que fazer para ele poder comprar de mim. Então, isso é você ter prova social Perfeito. daquilo que você está fazendo. Beleza, então, primeiro, identifiquei quem é meu cliente. Segundo, abordei ele usando as estratégias corretas e os gatilhos mentais. E para fechar, para finalizar essa conversão, tem alguma dica que você poderia dar? Abordagem, talvez? Depois de tudo isso, obviamente, você vai criar o seu copy, a sua abordagem de vendas, né? Você cria a sua abordagem de vendas para fazer sua prospecção e começar a receber suas respostas e também definir qual é o melhor canal para você fazer a sua venda. Canais e Os abordagem. canais eu acredito que é mais importante. Né? Eu posso fazer prospecção mandando carta para as empresas, eu posso fazer prospecção mandando e-mail, automatizando meu link, mandando mensagem no LinkedIn, mandando WhatsApp, fazendo uma ligação, mandando um outdoor no meio da rua. Você tem hoje centenas de canais de vendas que você pode utilizar. Tinha uma empresa aí chamada Market App. Market App não. Market Bag. Alguma coisa do tipo que eles imprimiam a sua logomarca num saco de pão. Interessante. Então, o que eles faziam? Eles iam nos padarias, comércios regionais. E aí, o que eles faziam? Eles falavam assim, cara, olha, aquela padaria ali, ó, ela entrega acho que 200, 300 sacos de pão por dia. Eu não sei quantos mil sacos de pão aí por mês. Você não quer que o saco de pão que ela vai fazer lá saia com o seu logo? Aí o que eles faziam? Eles vendiam espaço nesse saco de pão, cabia 20 espaços desse lá, cobrava lá, sei lá, R$300 por cada tiragem. E aí convencia o mercado a pagar. E aí eles iam na padaria e falavam assim, ô padaria, você não tá gastando uma grana com saco de pão aí? Você não quer saco de pão de graça? Aí a padaria falou assim, pô, quero saco de pão de graça. Legal, então ó, você usa esse aqui. Entendi. Entendeu? Economiza o custo da padaria com o saco de pão. Lance interessantíssimo. E leva muitos colocavam. Perto da padaria tinha um salão de cabeleireiro. Aí ela colocava lá, em vez de colocar uma propaganda, ela colocava um cupom de desconto. Ó, recorte isso daqui, traz aqui, eu te dou 50% de desconto pra você cortar o cabelo. Acho que isso tá acontecendo em pizzaria também. As caixas de Pizzaria, caixa de pizza acontecia, tudo mais e tal. Legal. Então eles ganham, né? Então, isso é um canal de vendas. Então, saber. E como é que você sabe? Como é que você decide qual é o canal de vendas, né? Eu sempre falo, você tem que tentar fazer o máximo possível. Só que você tem o canal de vendas que faz mais sentido para você. Tem canais de vendas, cara, que é porta a porta, é rua. É isso que tá certo. Tem canais de vendas que é WhatsApp. Tem canal de vendas, você quer falar, por exemplo, com o CFO de uma grande empresa. Você vai o quê? Bater na porta dele lá? Não, o cara tá no LinkedIn. Você mandar um e-mail para ele. Diferente que eu bater na porta de um cara de um açougue. Concordo. Vai no açougue, eu mando WhatsApp para ele. Esse cara não tá no LinkedIn. Então, quando você prospecta, eu sempre falo assim, não existe estratégia, não existe canal ruim. Todo canal é bom. O problema é que a estratégia escolhe o canal errado. Tá. Então ela faz o canal ser ruim, mas não existe canal ruim. Todo canal é bom. Só que tem que ter uma estratégia para escolher o canal correto para você. Se você for vender, vou dar um exemplo bobo. Eu tô vendendo roupa para adolescente. Se você colocasse isso na televisão, você tá perdido, porque adolescente não assiste televisão. Ponto final. Televisão aberta. Mas produtos mais abrangentes. O mercado de influenciador foi o que mais cresceu. Com certeza. Porque as pessoas estão seguindo o influenciador. Por isso que o influenciador virou o novo garoto propaganda. É o tal do influenciador. Então, quanto mais seguidores o cara tem, as empresas colocam lá dinheiro nele. É incrível. E aí, beleza. Pra gente encerrar nosso papo com as dicas do Guilherme Loureiro. Sigam eles nas redes sociais, vou deixar o link embaixo também. Sigam eles nas redes sociais, guilherme.m.loureiro e Inbotics. Inbotics, o marketing da Inbotics, o marketing inbound da Inbotics é sensacional, vocês vão gostar muito. As detalhes visuais são lindas. Fala pra nós aí, ó. A gente tinha reservado esse assunto pro fim, eu quero que você dê pelo menos. Você já deu os pilares ali pra pessoa fazer a prospecção dela do jeito mais assertivo possível. E beleza. Quais erros ela não pode cometer? Fala aí, uma lista dos erros que essa pessoa não pode cometer na hora de prospectar.
Primeiro que você tá super aberto a poder errar, né? Ninguém acerta, Com né? certeza, Então, com certeza. Mas pelo menos isso Nossa. já é um guia para você fazer menos merda. Exatamente. Então, errar todo mundo vai, né? O famoso teste AB é só uma desculpa para a pessoa falar que ela não tá errando, né? O famoso teste AB é, olha, eu vou errar, mas eu vou testar, né? Então, isso basicamente assim. Então, mas para você não errar, é muito disso que eu falei. Saiba quem é seu cliente, sabe em que canal ele está. Mas, cara, mais do que tudo, né? É aquelas duas coisas. O que faz você realmente ter resultado? Ação de fazer. Você tem que fazer. Que seja via rede social, que seja com agência de marketing, seja você pegar o telefone. Então, ação, fazer. E o segundo, metodologia. Fazer da forma certa. É isso. Não tem segredo. Faz, tem que ter ação. Faz da maneira certa. Fez isso, você tem resultado. Cara, a minha empresa não é uma empresa grande. A gente fecha em média um contrato a cada 2 dias, um contrato por dia. Essa é a nossa média hoje, cara. Sensacional. Então, isso dá para acontecer. Por quê? Porque eu faço e eu faço da maneira certa. Isso faz a minha empresa sempre ter novos contratos. Sensacional. É isso. Galera, é o seguinte, ó. O Guilherme tem os conteúdos nas redes sociais, tanto dele quanto da Inbot, que estão sempre ensinando você a vender. Nós entendemos que nem todas as empresas conseguem ter o capital para investir num negócio como ele. Se tiverem, liguem para a Inbot. Não, ok, nós temos planos a partir de R$ 150 por mês. Se não tiver isso, fecha a empresa. Os robôs vão ter, vai, mas pô, Fecha a empresa se não tiver R$ 150 por mês. o principal produto deles hoje é o SDR Digital, nem sempre tem. De qualquer forma, mesmo que você contrate os robôs, você precisa se especializar um pouco para usar com os gatilhos corretos, com a forma correta. Então fique ligado nas redes sociais, tanto dele quanto da Inbotics, para vocês aprenderem a usar os robôs, os gatilhos, os formatos de atuação para vocês conseguirem novos clientes. Por favor, sigam o Absoluto também Consultoria para vocês aprenderem um pouco sobre inbound. Temos alguns conteúdos bem interessantes lá. Se precisarem de inbound marketing, conte conosco. Se precisarem de outbound, contem com ele. E muito obrigado por assistir a gente. Até a próxima. Valeu.